Sou Marcos Vinícius Furtado Coelho, diretor secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e tive a honra de integrar a Comissão de Juristas do Senado que elaborou o novo projeto que tende a ser o novo Código de Processo Civil para o país. Um trabalho exaustivo, 7 meses de intensas reuniões, audiências públicas em todo o país, coleta de sugestões em e-mails, para podermos ter o sentimento do país, o sentimento da nação, no sentido de elaborar um novo processo civil que fizesse com que a distribuição da justiça, a atuação do judiciário fosse mais célere, mais rápida, porque, como já disse Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça. Não pode o cidadão ficar anos a fio, aguardando décadas, aguardando inclusive o fim da sua própria existência, sem que tenha a decisão da justiça em razão de seu direito, ou concedendo o direito pleiteado ou dizendo que ele não possui direito. A situação atual da justiça brasileira, de muita morosidade, de muita letargia, vem trazendo um certo descrédito do próprio Poder Judiciário e é preciso interferir nesse tipo de situação. Portanto, o novo Código de Processo Civil vem com esta missão de trazer a celeridade, que é a distribuição da justiça o quanto antes ao cidadão, mas sem se deixar levar pela celeridade que atrapalha o direito de defesa. Ou seja, nós não queremos que a rapidez, que a pressa seja realmente inimiga da perfeição. Não queremos que a vontade de distribuição rápida da justiça provoque injustiças com relação às demais pessoas que são demandadas em juízo. Então, tentamos criar um novo processo civil que equilibrasse celeridade com a simplificação do processo, garantindo o direito de defesa, garantindo ao cidadão que também é demandado que possa estar presente em juízo e apresentar as suas razões, porque o direito de defesa ele traz uma maior qualidade na distribuição da justiça e, portanto, uma maior segurança na atuação do judiciário. Desde a emenda constitucional 45, que fez a reforma do judiciário, nós temos uma situação de que já é um valor constitucional a rápida e o razoável duração do processo. Então, nós temos que ter um processo judicial no Brasil que seja de duração, no mínimo, razoável. E é isso que se buscou com o novo Código de Processo Civil e tentarei expor aquelas inovações fundamentais para que todos possam verificar o quanto que este novo código poderá trazer dias mais alvissareiros para a advocacia e para a atuação da justiça. Tenho para mim que um judiciário rápido, um judiciário célere, um judiciário efetivo é melhor para todos. Melhor para o cidadão, que tem a resposta o quanto antes da justiça. Melhor para o país, porque tem o cumprimento dos deveres. Aquele que realmente possui um dever a cumprir será instado a fazê-lo, porque país nenhum se desenvolve com descumprimento de obrigações. Um país somente se desenvolve efetivamente quando os contratos, as obrigações são efetivamente cumpridas. Obviamente que somente a mudança do Código de Processo Civil não trará esta nova realidade, é apenas um importante passo. Então é preciso também modificar o próprio judiciário, fazer com que o judiciário seja mais organizado, mais transparente, que o judiciário tenha uma gestão que não seja baseada em critérios ou na ausência de critérios, para que tenhamos, portanto, os recursos públicos aplicados com mais adequação. Também é preciso uma mudança de valores, para que nós tenhamos um judiciário mais célere. Mas, sem dúvida alguma, as inovações que irei apresentar, elas trazem importantes conquistas para um judiciário mais célere. A primeira diz respeito a que nós tenhamos efetivamente um procedimento célere. Não é possível que
o procedimento seja burocrático. Então, buscamos acabar com esta dicotomia que existe atualmente no Código de Processo Civil, em que o processo de conhecimento, ou seja, aquele processo que visa a sentença judicial, ele tem dois tipos de procedimento: o procedimento comum e o procedimento sumário. Estamos acabando com essa dicotomia, porque somente a existência de um procedimento comum e um procedimento sumário já é a confissão de que não funciona, porque nós temos um procedimento que é comum, portanto, lerdo, e um outro procedimento criado para ser rápido, que é o sumário. Então, nós estamos construindo um novo tipo de procedimento, que é um procedimento comum, um procedimento único, que traz e que se inspira nas conquistas do procedimento sumário. Porque nós não podemos ter um procedimento que anda e um procedimento que para. Nós temos que ter um só procedimento no processo civil que seja efetivo, que ande para frente. E veja que nós, por exemplo, no novo Código de Processo Civil, estamos propondo que haja a colheita de provas em audiência de forma muito mais rápida. Autor e réu irão dizer quais as testemunhas que pretendem ouvir já na primeira presença nos autos. O autor já, no momento que ingressar com a ação, já irá dizer quais as testemunhas que pretende ouvir. Da mesma forma, o réu na sua contestação. E as testemunhas irão comparecer em juízo independente de intimação. Isso fará com que nós tenhamos uma audiência de instrução e julgamento que será realizada, porque as testemunhas que comparecerem serão ouvidas. As que não comparecerem serão tidas como dispensadas ou como desistidas pelas partes. Isso fará com que não se use testemunhas como um método apenas de chicanas jurídicas. Nós teremos efetivamente a possibilidade até de intimação judicial de testemunhas, em casos excepcionais, quando demonstrada a utilidade do ato e quando demonstrada também a necessidade de que haja essa intimação. Um exemplo, portanto, claro desse novo procedimento, que é para acontecer de forma rápida e sem burocracia. Também estão sendo extintas essas exceções e esses incidentes todos que atualmente existem, que são autuados em aparte. Exceção de incompetência, impugnação de valor da causa, enfim, esses incidentes todos, eles não mais precisarão serem arrolados à parte, criando um novo processo. Eles serão efetivamente arguidos como preliminar da contestação. Isso fará com que o advogado tenha muito mais tranquilidade e muito menos burocracia para alegar qualquer matéria de defesa no corpo da própria contestação, fazendo com que seja em preliminar arguida esta matéria. Então, sem dúvida alguma, o projeto busca atender a esse critério da simplificação. Também estamos extinguindo as ações cautelares várias. Um livro inteiro no Código de Processo Civil que existe atualmente, cuidando das ações cautelares, que são fazer com que as partes se conciliem, é bem mais adequado. Porque, efetivamente, se as partes elas conseguem obter, através de uma conciliação, ou um benefício que seja recíproco, é uma justiça que se faz de forma rápida e de forma efetiva. Então, a primeira sessão nos tribunais, no judiciário, será uma sessão de conciliação. Claro que, até por proposta da ordem, quando o juiz verificar que não é caso de conciliação, ou quando verificar que nesta matéria as partes normalmente não conciliam, ele pode superar esta audiência. Não precisa fazer uma audiência de conciliação apenas para cumprir tabela. Somente quando o juiz verificar que realmente pode haver uma conciliação, ele irá designar a audiência de conciliação e nessa audiência, portanto, deverá evitar todos os esforços para que as partes assim procedam. E a grande novidade é que a contestação somente precisará ser feita 15 dias após a audiência de conciliação. Portanto, o advogado do réu não necessita preparar uma defesa previamente
a audiência. Isso com o intuito de estimular as partes a conciliarem. Também está sendo previsto pelo novo Código a figura do mediador judicial, um profissional que deverá ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, este é o requisito previsto no Código, treinado para efetivamente conversar com as partes em audiência, tentando chegar a uma mediação. Isso porque os juízes normalmente têm pauta muito cheia e às vezes faz audiência de conciliação sem se dedicar efetivamente a tentar conciliar as partes que estão brigando, litigando em juízo. E isso faz com que esse importante remédio não seja observado. Então, o mediador judicial, um inscrito na ordem, que fez um curso para ser mediador, ele irá ter essa habilidade e esse tempo para tentar conciliar as partes. Também está sendo previsto nesse novo Código de Processo Civil medidas para que tenhamos um maior rendimento do processo. Por exemplo, a coisa julgada, ela irá ocorrer não apenas para a decisão final, mas para todas as questões prejudiciais. A possibilidade jurídica do pedido deixa de ser uma condição da ação e, portanto, o juiz ele terá que julgar nesses casos não a ação extinta por impossibilidade jurídica do pedido, mas ele terá que julgar improcedente a ação, resolvendo a matéria. Portanto, também é previsto que o juiz possa adaptar o procedimento da causa para que tenhamos uma maior utilidade ao processo judicial.